Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos mais uma vez gratos por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando, então, continuidade, né, aos estudos que nós estamos fazendo na nossa apostila de Espiritismo. Hoje nós vamos para a aula 26, que é onde a gente vai falar um pouco sobre a perfeição moral, vamos falar um pouco sobre as virtudes, sobre os vícios, as imperfeições, e a gente vai terminar falando não se pode servir a Deus e a matéria, aqui no caso, como está escrito, lá no Evangelho está escrito não se pode servir a Deus e a mamon, é o mesmo assunto. Então, um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, quem tem a apostila física, nós estamos na página 89, e quem como vai começar a leitura para nós sobre a perfeição moral é a Liliane. Então, vamos lá, Liliane, por favor, pode começar. A perfeição moral. Tendes ouvido o que foi dito: amarás a teu próximo e aborrecerás os vossos inimigos. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis nos reinos dos céus. Jesus em Mateus, versículo 20, 43 a 47, capítulo, né? Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas, se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus em Mateus, versículo 38 a 42. Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica: olho por olho e dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e lhe disse: não resistais ao que vos fizer mal, mas, se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. E isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Amai-vos uns aos outros, sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que provocam indiferença, ódio e despreza. O Cristo, que deveis tomar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente, os que vos tornam superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valereis mais do que eles. Mas, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece os corações para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Mas Deus existe e pune, nesta e na outra vida, os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. A perfeição moral consiste no conjunto de virtudes que o ser espiritual acabará reunindo no final do processo de evolução. Até lá, poderá ir reunindo as qualidades morais
compatíveis com o estágio espiritual em que se encontra, atingindo estado de moralidade cada vez maior até chegar à perfeição moral. Legal, Liliane, muito bom. Eu estava conversando com a Liliane no começo, antes da gente começar a gravação. Na aula que vem, a gente vai falar sobre os seres perfeitos. Então, como a gente vai voltar nesse assunto na próxima aula e como a gente vai ter outras coisas para a gente conversar hoje, eu não vou entrar tão profundamente nesse tema da perfeição, porque a gente vai ver na aula que vem. Então, na aula que vem a gente conversa mais, a gente dá mais detalhes sobre esse tema. Para a gente não deixar, não passar batido, o que o Espiritismo ensina para a gente é que o nosso modelo e guia de perfeição moral é Jesus. O que acontece muitas vezes com a gente? Quando a gente olha para Jesus, a gente olha o que ele fez, os milagres, né, de como ele conviveu com as pessoas, daquilo que ele fez, às vezes para nós parece muito distante, parece um outro universo aquilo lá. E às vezes até é mesmo. Mas qual que é a ideia? E a gente vira e mexe, a gente está sempre falando isso aqui. É a gente olhar para Jesus, o que ele fez, e de acordo com o que está ao nosso alcance, mesmo com as nossas limitações, se inspirar no que ele fez e fazer o que está à nossa volta nas atividades, principalmente em relação ao próximo. Isso é ser perfeito, é isso que está ao nosso alcance. Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre perfeição, sobre perfeito, a gente leva ao pé da letra. Então, a gente acha que é fazer 100% das coisas certas o tempo todo. E para o nosso momento de seres imperfeitos que nós somos, isso ainda não é possível. Então, a ideia é o quê? Pegar o que Jesus fez e, de acordo com as nossas atividades do dia a dia, e colocando, mesmo com as nossas limitações, isso em prática. Por quê? Por exemplo, a gente pode dar um exemplo até mesmo do que vocês vêm trazendo. Eu não vou aqui citar nomes e situações, né? Porque aquilo que a gente até brincou antes da gente começar as aulas, o que acontece em Vegas fica em Vegas. Mas, assim, conforme vocês vêm trazendo situações da vida de vocês no dia a dia, quando vocês falam sobre reconciliação, quando vocês falam do perdão, quando vocês falam da caridade, quando vocês falam sobre as orações, sobre a fé, sobre como está utilizando a paciência, são essas situações, isso é ser perfeito, é se inspirar no que Jesus fez e ir praticando isso nas situações que nós estamos à nossa volta, mesmo nós sendo cheios de imperfeições que nós temos, é isso que está ao nosso alcance. Quer ver uma coisa que é totalmente diferente disso? Por exemplo, às vezes a pessoa chega assim, se tal pessoa está ali naquele lugar, eu não entro. Ou tipo assim, nesse estabelecimento, comedores de brigadeiro não são bem-vindos. Jesus, ele fazia isso? Ele apartava as pessoas? Quando Jesus falou lá que ele ia passar lá na casa de Zaqueu, queria ficar o dia lá, ele entrou lá, Zaqueu fechou o portão, colocou uma faixa assim, romanos não são bem-vindos. Era assim que Jesus fazia? E Paulo? O que Paulo fazia antes dele começar o apostolado com Jesus? Ele perseguia os cristãos. E Jesus, por causa disso, apartou ele? Não. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. O que Jesus fazia? E, de acordo com as minhas limitações, o que eu posso fazer? Tem aquela outra passagem do centurião, também muito bonita lá, que o centurião lá, ele estava com o servo dele doente, né? E aí ele chegou até Jesus e falou, eu queria que o senhor curasse o meu servo. Aí Jesus falou, me leve até ele. Aí o centurião falou, não precisa que o senhor vá até ele. Com a sua palavra, eu creio que ele vai ser curado. Aí até Jesus falou, nossa, eu nunca vi aqui em Jerusalém, né, uma fé tão grande assim, vá em paz e creia que o seu servo está curado. Ele olhou lá na carteirinha lá do centurião, falou, centurião, né, então não atendemos centurião é outro departamento, por favor, boa sorte, passe mais tarde. Não, Jesus ele não fez isso. Então é isso, é a gente ter, né, isso em mente. Pegar o que Jesus fez e com essas imperfeições que nós temos, com essas limitações, procurar replicar na nossa vida, no nosso dia a dia. E aos poucos estamos fazendo isso. E isso indica que já estamos num caminho bom. É isso que a espiritualidade espera da gente. Até porque a perfeição, o que está ao nosso alcance nesse momento é o quê? E a nossa apostila falou, é fazer diferente do que a maioria das pessoas, em alguns momentos, fazem. Por exemplo, numa situação onde a maioria das pessoas estão se desesperando, a gente consegue manter a calma e a paciência, isso indica que a gente está seguindo um caminho bom. Quando a gente, por exemplo, paga o mal com o bem, que nem a Apostila falou, e a que a gente viu na aula passada, isso indica que a gente está no caminho bom. É isso. Mas voltaremos a conversar na semana que vem. Tudo certo?
Beleza. Então vamos lá. Cá, você pode ler a virtude para a gente? Já pode começar na página 90 já. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslumbram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E assim muitos outros, poucos conhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. Para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não irriteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas topezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio, aniquila, por essa única razão, todos os méritos que efetivamente podia ter. E que direi daquele cujo valor que reduz a parecer o que não é, compreendendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração. Mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos a quem a fé espírita reanimou com os seus raios e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição. Jamais vos entregueis a essa nossa, gente, eu não sei essa palavra. Estultícia, não sei nem o que significa. A virtude é uma graça que deseja para todos os espíritas sinceros, mas com essa advertência. Mais vale menos virtude na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Vamos para os vícios. A Ana que vai fazer a leitura para nós, né, Ana? Isso. Pode começar, pode fazer para a gente, por favor. O vício é tido como sinônimo de erro. Indica por esse significado o que é errado. Teremos, assim, nos procedimentos de uma pessoa o que é certo ou errado, tornando por critério para comparação as normas de conduta social, fundamentadas na lei, na moral religiosa e na convivência social. É vício o que não é conforme às normas de conduta social. No âmbito de nosso estudo, que se volta para os ensinos de Jesus e para as orientações da doutrina espírita, é vício tudo o que prejudica ao corpo carnal, ao espírito e elementos correlacionados, e é certo tudo o que beneficia ao corpo carnal, ao espírito e ao que eles estão relacionados. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo. Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber
a ilusão da liberdade. O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabelecemos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, que deve fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso, a dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão amam com tibieza e gozam com parcimonia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver. Se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessário, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não os castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido, ou é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se materializando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não. A perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Isso aí, Ana, muito bom. Inês, quer ler para a gente os desregramentos? E aí depois eu faço um comentário sobre isso, que você vai ler e a Ana acabou de ler para a gente. Os desregramentos. Existem regras de conduta social e de conduta moral. As regras de conduta são genéricas e abstratas e não indicam a quantidade, a qualidade ou a intensidade que uma conduta deve ser praticada. Comumente, a questão de quantificar, qualificar ou da intensidade de uma conduta é regida pelo bom senso dos componentes do grupo social. Pense que o desregramento é antônimo de obediência às regras de conduta. O desregramento é a conduta da pessoa que foge do parâmetro estabelecido pela regra de conduta. O desregramento é caracterizado pela pessoa não atender o limite estabelecido pela regra, seja por falta ou por excesso, sendo o desregramento por falta não muito alardeado, enquanto o desregramento por excesso é mais divulgado e criticado, normalmente pelos efeitos que provoca. Sim, o desregramento alimentar por excesso gera a obesidade. O desregramento sexual por excesso gera o viciado em sexo. O desregramento econômico por excesso gera o pródigo. É isso aí. Não, é isso aí, tá bom. Tá bom. As partes das imperfeições o Paulinho vai ler pra gente. Muito Tá bom. bom. Okay. Legal, isso aí. Obrigada. Gente, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre os vícios. É um assunto um pouco delicado, mas importante, e a gente precisa conversar um pouco sobre ele.
O que acontece? Tem um elemento aí muito importante que talvez não dê para a gente se aprofundar muito pelo tempo da aula, e assim, é porque é um tema meio realmente mais complicado, assim, e talvez até depois eu vou dar uma olhada na apostila, talvez mais na frente a gente até possa falar dele. O que acontece? O que faz a pessoa desenvolver algum tipo de vício? Na maioria dos casos, qualquer tipo de vício que a pessoa desenvolva, seja de cigarro, bebida, drogas, jogos, filmes de entretenimento para maiores de 18, seja o que for, na verdade, ela tem como origem um desequilíbrio emocional que a pessoa possui. E aí, o que ela faz? Para equilibrar, né, para tentar equilibrar esse problema emocional que ela tem, ela vai buscar, de acordo com as tendências dela, algo que traga uma certa satisfação, que traga um certo prazer a ela, em relação a isso, para equilibrar justamente esse lado emocional dela que está desequilibrado. E aí, através das tendências que ela possui, aí ela vai procurar algo que traga esse relaxamento para isso. Como ela não está cuidando dessa parte emocional, faz com que ela dependa cada vez mais dessa atividade que ela está fazendo para obter essa satisfação, para obter esse prazer em relação a isso. E aí, conforme ela vai fazendo, ela vai se habituando a isso, que vai criando uma necessidade, e isso gera depois um vício. A parte do desequilíbrio emocional é um pouco complicado a gente comentar, principalmente por quê? Porque nós somos seres milenares, eternos. Então, para a gente comentar por que existe esse desequilíbrio emocional, é que é a parte mais difícil assim para a gente. Mas o que a gente tem que ter em mente? Que a pessoa que apresenta qualquer tipo de vício, por mais que isso seja prejudicial, como a nossa apostila está falando, ao corpo ou ao espírito, naquele momento ela tem um ganho com isso. E isso é muito importante para a gente compreender. Por quê? Muitas vezes nós que estamos fora dessa situação, que a gente não tem vício, ou a gente não participa dessa situação, a gente pensa muito pelo racional. Então, muitas vezes a gente vai comentar, ué, mas a pessoa não sabe que o fumo pode causar uma doença no pulmão? Por que ela fuma? Ah, a pessoa não sabe que se ela beber não pode causar uma doença no fígado dela? Por que ela bebe? Ah, a pessoa que joga, ela não sabe que de repente ela pode, de repente, perder as coisas materiais que estão em volta dela por causa do jogo? Por que ela joga? Esse é o nosso pensamento raciocinado em relação a isso. Mas aí a gente precisa, para a gente compreender um pouco da situação da pessoa, a gente tem que entender que a pessoa que apresenta um vício, ela tem um ganho momentâneo com aquilo, pelo menos para ela. É isso que a gente precisa ter em mente, e aí o que a gente pode fazer para ajudar? Qual que é o trabalho? É justamente fazer a pessoa entender, ou ela mesma compreender que esse ganho que ela está tendo hoje momentâneo, ele é muito inferior ao mal que ela vai causar a ela mesma no futuro, com esse vício que ela está praticando. Essa é a ideia que a gente precisa entender em relação à pessoa. Uma vez eu fui numa palestra, em outra casa, né, uma palestra espírita, eu não lembro nem se era esse o tema, mas a palestrante, ela falou uma expressão da qual eu nunca me esqueci, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Ela falou assim, ninguém é viciado em dar martelada no dedão do pé. O que ela quer dizer com isso? Que as pessoas, elas se viciam naquilo a partir da sua tendência, porque elas têm um ganho, elas se sentem bem fazendo aquilo. Por mais que naquele momento elas não percebam o prejuízo da qual ela vem causando. A ela, às vezes ao corpo físico e ao espírito. Então, essa é a ideia que a gente precisa ter. Vou dar um exemplo do fumo. Eu não, né, pelo menos nessa encarnação eu nunca fumei, mas as pessoas que fumam falam que o cigarro já traz uma sensação de relaxamento, de alívio, né? Então, o relaxamento e o alívio é o ganho que ela está tendo nesse momento. Então, é entender o quê? Que quando ela fuma, essa sensação de relaxamento, de tranquilidade, de alívio que ela está tendo, é o ganho que ela está tendo hoje. Mas o prejuízo que ela pode ter lá no futuro em relação a digamos, a relação, por exemplo, a uma doença no pulmão, é isso que ela precisa ter. Que no futuro isso pode causar uma doença que vai ser muito mais grave e o prejuízo que ela vai ter com isso é muito maior do que o ganho que ela está tendo hoje. Essa é a ideia. Vou dar um exemplo do meu irmão, um exemplo até muito assim, didático, vamos dizer assim, que também tem a ver com cigarro.
Por exemplo, o meu irmão, ele fuma. A quantidade de cigarro que ele fuma tem que estar diretamente atrelada ao nível de ansiedade dele. Tem época que ele não põe um cigarro na boca, ele fica meses sem fumar. Tem época que ele fuma uns 2 maços no dia. Então, a ansiedade é o desequilíbrio emocional que ele tem. Aí ele vai fumar para buscar um prazer, para buscar uma satisfação, para equilibrar esse desequilíbrio que ele tem emocional da ansiedade. Como ele não trata disso, cada vez mais ele vai precisar do cigarro para tentar equilibrar essa situação dele. E aí, juntando elementos que, como o cigarro, como as drogas, como a bebida, existem elementos químicos que ajudam a cada vez mais você depender daquilo, aquilo para ele vai virar um hábito e depois vai virar um vício. Aí tem um outro elemento muito importante também, que nós espíritas sabemos e que muitas vezes as pessoas que estão fora do espiritismo não sabem ou muitas vezes ignoram, que é o elemento espiritual. Por quê? Quando a gente fuma, quem está fumando com a gente? Quando a gente bebe, quem está bebendo com a gente? Quando a gente está assistindo lá os filmes lá de entretenimento para maiores de 18, quem está assistindo com a gente? Quando a gente joga, quem é que está jogando com a gente? Ou vocês acham que quando está lá a roda lá de encarnado lá jogando, também se faz a roda de mentor lá e começa a jogar? Truco, ladrão, 6, 12. Não, quem é que está lá? São espíritos que justamente quando estavam encarnados, apresentavam as mesmas tendências, os mesmos vícios. E aí, como a gente sempre conversa aqui, o que acontece quando a gente desencarna? Nada muda. Não viramos anjo, não viramos demônio. Continuamos sendo as mesmas pessoas. De quem eu gosto, eu continuo gostando. De quem eu não gosto, não continuo não gostando. Eu vou ter as mesmas tendências, vou ter os mesmos vícios, os mesmos defeitos, as mesmas qualidades. Eu continuo sendo a mesma pessoa. A única diferença é que eu não tenho um corpo físico. Aí, justamente por eu não ter o corpo físico, o que vai acontecer? Eu vou me ligar com o espírito que está encarnado, que apresenta essa mesma tendência, para quando esse espírito encarnado estiver fumando, bebendo, jogando ou assistindo qualquer coisa, eu vou me aproximar dele para absorver as sensações que esse encarnado, quando está fazendo essas atividades, está emanando ali. Então, isso é importante para a gente entender o quê? Porque o que vale, e esse lado espiritual é muito importante, mas o que vale, qual é a força motriz disso, é a nossa tendência. E a tendência do espírito, não é da carne. Muitas vezes as pessoas falam isso, fiz tal coisa porque a carne é fraca. É o espírito. Até porque quem comanda o corpo físico é o espírito. O corpo físico apenas manifesta as vontades do corpo do espírito. Então, o corpo material é um meio para ele satisfazer aquelas vontades dele. Então, por isso também é muito importante. Então, o que vale para nós sempre é a tendência. Então, por exemplo, pode chegar aqui em volta de mim 100 espíritos. 50 querendo beber, 50 querendo fumar. Não vai rolar. Eu não bebo e não fumo. Por mais que eles fiquem na minha orelha, não vai rolar. Mas se chegar um querendo comer um brigadeiro, muito provavelmente ele vai conseguir o objetivo dele. Então, depende o quê? Da nossa tendência. Então, isso é muito importante. Então, para resumir, a Karina vai fazer uma pergunta. Para a gente resumir. Os vícios, eles surgem, a maioria das vezes, por causa de um desequilíbrio emocional que eu possuo. Como eu não trato esse desequilíbrio emocional que eu possuo, eu acabo buscando em outras coisas, de acordo com a minha tendência, uma satisfação, um prazer para equilibrar isso que está desequilibrado em mim. E aí, como eu não trato disso, cada vez mais eu vou precisar daquilo que me traz essa satisfação. Aí junta-se essa minha tendência, com, dependendo do que for, alguns elementos químicos e ainda mais o elemento espiritual, acabam fazendo com que eu crie uma dependência maior e, através dessa dependência, eu crie um vício. Mas lembrando sempre que o quê? Que na cabeça da pessoa, por mais prejudicial que isso possa ser no futuro, hoje ela está tendo um ganho com isso. Por isso que ela mantém um hábito, por isso que ela mantém um vício. Isso é importante a gente entender. Vamos lá, Paulinho, falar sobre as imperfeições? Vamos lá. As imperfeições. Existem as qualidades morais que, com o passar do tempo e após serem sublimadas, se transformam em virtudes, e o conjunto das virtudes forma a perfeição moral.
A imperfeição não é o contrário da perfeição moral. Não existe o extremo da degradação do ser indicado pela palavra imperfeição. Moralmente, a imperfeição se refere ao ser de ter ou não determinada qualidade moral. Tomemos a qualidade da obediência. A perfeição em obediência consiste em a obediência atingir o grau de virtude. A imperfeição em obediência é a pessoa ser desobediente. Entretanto, a desobediência não é tida no seu extremo de degradação, ou seja, o ser é sempre desobediente. Desobedece a tudo ou nunca obedece a nada. Diversamente deste entendimento, o desobediente obedece algumas vezes e desobedece outro tanto de vezes. Por exemplo, tomemos um motorista desobediente. Para obter a carta de habilitação, ele teve de ser obediente. A imperfeição é inerente à qualidade moral, recebendo cada imperfeição o nome próprio, sendo imperfeições o nome genérico dado às desobediências morais. Elimina-se ou acaba-se com a imperfeição moral, desenvolvendo a qualidade moral que lhe é oposta. Assim, acaba-se com a desobediência, sendo obediente. Acaba-se com o egoísmo, sendo caridoso. Acaba-se com a impaciência, sendo paciente. E assim por diante. Visando atender aos interesses espirituais e procurando progredir e evoluir espiritualmente, é aconselhável o ser ir limitando ou eliminando os vícios, os desregramentos e as suas imperfeições. Isso aí, Paulinho, muito bom. Alice, vamos terminar? Tá. E depois a gente faz um comentário, por favor. Tá bom. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante suas permanências na terra. Mas desde que é forçado a deixarmos, é claro que só tem usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que lhe traz e leva consigo. O que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que lhe houver adquirido no bem. Quando o homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país e não carrega de coisas que lhes seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo que nela vos poderá servir. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que vendereis a alma para enriquecer, porque isso poderia elevar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não vos podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus justo e severo vos perguntará: que fizeste, econômico infiel dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução desse problema, pois nela está o segredo da boa aplicação das riquezas. Jesus não critica e nem condena a riqueza. Os ensinos de Jesus e a orientação da doutrina espírita enfocam como a fortuna deve ser obtida e corretamente empregada.
deve-se consegui-la com atividade decente e honesta, e conseguindo-a, deve-se utilizar a riqueza para o próprio benefício e conforto, mas também para benefício e conforto do semelhante. Gente, para a gente terminar, então, como a gente estava falando de equilíbrio, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas, como aqui está no texto, é isso. Na verdade, se a gente pudesse substituir esse título, seria equilíbrio. O que acontece, muitas vezes? Lembra que na aula passada eu comentei bem, assim, como entre parênteses, que muitas vezes, durante as nossas sucessivas reencarnações, a gente vai adquirindo algumas crenças que fazem parte da gente, e muitas vezes as crenças são limitadoras, elas nos atrapalham. E uma dessas crenças que muitas vezes a gente tem é que o dinheiro é ruim, o dinheiro não presta, é a causa de perdição das pessoas, as pessoas matam por causa do dinheiro. E, na verdade, não é bem assim, não é o dinheiro. Porque até se o dinheiro fosse tão ruim assim, se ele trouxesse tanto prejuízo, só prejuízo, será que Deus permitiria que ele estivesse entre a gente? Então, na verdade, como tudo, não é o dinheiro em si, mas é como nós utilizamos. É que nem a internet. A internet, nós estamos aqui estudando. Olha que finalidade muito boa. Tem outras pessoas que estão utilizando para outros tipos de finalidade, muitas vezes causando prejuízo às outras pessoas. E a internet não deixa de ser útil por causa disso. E a mesma coisa com o dinheiro e com as riquezas. Não é por causa da nossa má educação em relação a essas situações que ela não presta, que ela não serve. O que a gente precisa, como a gente estava falando, é justamente encontrar esse equilíbrio de saber como usar, de obter essa sabedoria. E a gente obtém, a gente conquista conforme a gente vai reencarnando. Então, é importante a gente dizer que a riqueza, o progresso material do planeta, como a gente sempre fala, e quando eu tenho oportunidade de falar nos evangelhos, quando eu faço na casa, ele tem a sua importância. Para nós é importante. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, a gente se reencarna justamente o quê? Para a gente fazer o nosso aprendizado e conquistar as nossas virtudes. Lembra que a gente ia comentar lá? Depois eu volto nesse assunto. Sobre as virtudes. A gente veio para cá por causa disso. Existe o elemento lá corretivo, que eu preciso me acertar perante as leis de Deus, perante o próximo que eu cometi falta, tem tudo isso. Mas eu vim para adquirir virtudes. Porque muitas das virtudes das quais eu preciso adquirir não tem como eu desenvolver lá na espiritualidade. Então eu tenho que vir aqui, com o auxílio da matéria, através dos desafios, através das situações, desenvolver essas virtudes. Esse é o objetivo, é para isso que eu estou aqui. Então a matéria ela nos ajuda como um instrumento para nos ajudar nesse desenvolvimento de virtudes. Ela é uma ferramenta para nos facilitar. Aí vocês vão perguntar, mas como assim? Como que ela nos facilita? Ela nos ajuda justamente nessa estadia que nós estamos, né, por um momento, nos facilita para que a gente cumpra da melhor maneira possível aquilo que a gente se comprometeu lá na espiritualidade. Porque quando a gente reencarnou, tinha um plano lá. Tem o livre-arbítrio, tudo, mas tem mais ou menos um plano daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente se comprometeu. Então, é-me dado, ou emprestado, talvez seja a palavra melhor, por Deus, pela espiritualidade, para mim, as coisas materiais, de acordo com o que eu me comprometi lá na espiritualidade, daquilo que eu preciso cumprir. Então, as coisas materiais são meio acrescidas em relação a isso. E o desenvolvimento dessas coisas materiais facilitam essa minha estadia, esse meu cumprimento dessa atividade, dessa tarefa que eu me comprometi lá na espiritualidade de fazer. Eu sempre dou o exemplo. Como era a nossa vida lá no começo do século XX, como eram os meios de transporte, como eram os meios de comunicação, como eram os tratamentos, como era a medicina. Olha o que é hoje, 100 anos depois. Olha o quanto evoluiu. Ou talvez, se vocês não quiserem pegar o começo do século XX, pega desde os anos 90 para cá. Olha como as coisas evoluíram. A gente usava fax, o negócio hoje a gente usa tudo, vai tudo pelo celular. Hoje eu consigo falar com uma pessoa do outro lado do mundo agora. Eu só tenho internet. Eu consigo falar com ela. Antes você tinha que mandar uma carta, esperava 6 meses para chegar a carta lá, depois vinha a resposta mais de 6 meses depois. Olha o quanto a gente conseguiu evoluir. E isso é justamente por quê? Para nos facilitar essa estadia que nós estamos aqui. Mas o que acontece? Como nós estamos falando de equilíbrio, e muitas vezes o que acontece? As coisas materiais, elas despertam em nós algumas más paixões, alguns apegos. Porque muitas vezes, como a gente está aqui no material, e eu estou lidando com a matéria a todo tempo, a todo instante, para mim só existe matéria. Então, a matéria é a razão da minha vida, é a minha razão de ser, a solução dos meus problemas e os meus motivos das minhas tristezas, das minhas decepções. E não é bem assim.
Muitas vezes a gente se apega apenas no que a gente está vendo, no que a gente está lidando no dia a dia. E não, quem comanda o corpo aqui é o elemento espiritual. Por isso que a gente precisa ter esse equilíbrio. E muitas vezes a gente não tem. A gente só se preocupa com as coisas da matéria. E aí acaba despertando algumas más paixões pelas facilidades, pelos encantos que a matéria tem. E aí a gente vai em busca disso. Que aí, no fim, é passageiro, é ilusório. Por quê? Porque depois dessa minha estadia, vai tudo ficar aí. O que é da matéria, o que é do espírito, é do espírito. Então vai ficar. Então, muitas vezes, eu expendo muita energia lutando, buscando alguma coisa, que talvez não tenha tanto esse valor da qual eu acho que tenha. E muitas vezes eu desejo algo que o outro tem, mas o outro tem por um compromisso que ele assumiu. E, às vezes, se ele não conseguir cumprir esse compromisso que ele assumiu, isso vai ser cobrado dele. Então, muitas vezes a gente inveja, vou usar essa palavra, a pessoa que tem dinheiro, a pessoa rica, olha, tem tudo do melhor e não sei o quê. Quanto mais você tem, mais responsável por aquilo você é. E vai ser cobrado. Vão chegar lá e vão falar assim, sabe essa riqueza que eu te emprestei? Tá, o que você fez com ela? Quantas pessoas você ajudou? Às vezes a pessoa só está preocupada com ela mesma. Então, às vezes, a gente deseja algo que, no fim, é uma responsabilidade maior. Então, às vezes, é melhor a gente contentar com um pouco que a gente tem. E aí a gente vai procurando equilibrar esse lado espiritual que eu tenho, né, de realmente cuidar, porque é o espírito que comanda o corpo físico, então ele tem que estar bem, eu preciso cuidar dele, através de leituras, palestras, assistir bons programas, ouvir boa música, procurar ter bons pensamentos, para justamente, conforme a gente está seguindo esse caminho, fica mais fácil a gente equilibrar essa nossa luta no âmbito material. Porque a gente precisa também das coisas materiais. Aqui ninguém está falando que a gente tem que esquecer as coisas materiais, não. A gente está na matéria, a gente precisa. Eu preciso do dinheiro, eu preciso trabalhar para ter o dinheiro, para ter o que comer, ter o que vestir, ter onde dormir, poder me locomover. Quando começa a ter goteira na casa, eu preciso arrumar. Se o carro quebrou, eu preciso mandar arrumar. Então é normal, faz parte do nosso dia a dia. O problema é sempre que é o apego. O apego, quando eu acho que isso é a resolução dos meus problemas, que isso é a minha razão de viver. Aí é que está o problema. Mais uma vez, como a gente estava conversando, é um excesso. E o excesso sempre causa um desequilíbrio. E o apego é um excesso, muitas vezes, o apego às coisas materiais. E aí onde muitas vezes a gente acaba perdendo a nossa reencarnação por apegos que a gente tem, que no fim só causam mal para nós. Então é esse o cuidado que a gente precisa ter. É dar a cada coisa o seu devido valor. A matéria tem sua importância? Ótimo, então vamos cuidar dela. Aproveitar que eu estou aqui. Mas, ao mesmo tempo, cuidar desse meu lado espiritual. Porque se eu não cuidar dele, o que vai ser de mim quando eu desencarnar? E aí é uma coisa bem importante. Aí também a gente está falando de crenças, essas coisas. Muitas vezes a gente acaba, por causa da matéria, achando, principalmente a gente que é espírita, né, como a gente tem essa ideia da reencarnação ser aquela coisa difícil, pesarosa dos desafios, a gente tem um olhar muito para a matéria de coisa assim, putz, é ruim, é doloroso, dói, machuca, incomoda. Tem esse lado, sim, lógico, não vamos fugir disso, mas assim, ela não é de toda ruim. Até porque, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. A pessoa que acha que a matéria é ruim, tá bom. Então vamos fazer assim, vamos aproveitar que a espiritualidade está aqui do nosso lado, está cuidando da gente. Quem acha que a matéria é ruim, então assim, aproveita e fala para a espiritualidade que ela quer, que você quer desencarnar. Que a espiritualidade aproveita que está aqui, ela já começa a fazer começa a providenciar isso. Existe alguém que queira desencarnar agora? Não, ninguém? Não, a matéria não é ruim. Eu não. Então, o que a gente precisa entender? Ela não é de toda ruim. Existem elementos bons. É como a gente está conversando, é a mesma coisa que o dinheiro, é a mesma coisa que a internet. É saber como usar. É entender que eu sou um ser espiritual. Eu estou aqui para a conquista de virtudes. Ok. Mas, já que eu estou na matéria, que benefícios a matéria me traz pensando eu ser eterno que sou? É isso. A gente aproveitar o que tem de bom aqui. Muitas vezes, e aí a gente até brinca, né, com a Liliane, né, a respeito de comida, brigadeiro, essas coisas, mas muitas vezes a gente se priva de coisas, trocando por outras coisas, que não tem esse valor tanto assim. E coisas que estão à nossa volta, que a gente pode lidar com elas de uma melhor maneira, às vezes a gente abdica disso e troca por outras coisas que não dão esse valor todo que a gente acha que a gente tem. Por exemplo, a chefe da minha mãe, né,
foi chefe da minha mãe um tempo, ela acabou desencarnando muito nova, com 34 anos. Ela acabou desenvolvendo um câncer, né? E aí ela desencarnou. Sabe qual que foi o último pedido que ela fez? Um McDonald's. A cada esquina que a gente vai, tem um McDonald's. E muitas vezes a gente se priva do McDonald's. Ah, não posso comer McDonald's porque eu preciso manter o meu 7% de gordura no corpo. Ah, não, eu estou de regime, não posso comer, não vou comer. Sabe, a gente saber como utilizar isso. Até porque, até onde eu saiba, não encontro na literatura que tem um McDonald's, que o McDonald's abriu uma filial lá na espiritualidade. Não tem lugar nenhum escrito isso. A gente vai chegar lá na porta lá do nosso lar lá e vai estar lá um pilar grande lá com um M grande lá esperando a gente. Então, onde eu saiba, não tem isso. Onde tem, aqui. Mas é saber equilibrar isso. De vez em quando, eu me permito me comer um hambúrguer lá, me comer uma tranqueira. E muitas vezes a gente não aproveita isso. Não, isso é ruim. É o equilíbrio, é isso que a gente está conversando tanto aqui hoje. Um outro exemplo também. Tinha um cliente onde eu trabalhava que ele só guardava o dinheiro dele. Ia lá, sacava o dinheiro dele lá e guardava lá, do trabalho dele. Não viajava, não fazia nada. Às vezes a gente até comentava, até lembro o nome dele, São Antônio. Mas, São Antônio, você não quer pegar, por que você não utiliza esse dinheiro? Vai viajar com a sua esposa, vai fazer alguma coisa para o seu filho, alguma coisa. Não, estou guardando, porque não sabe como é que é, né? No futuro a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, eu vou ficar aqui, eu guardo o dinheiro. Quando eu aposentar, eu vejo o que eu faço. Talvez eu faça uma viagem quando eu aposentar. Beleza. Aposentou. Um mês depois que ela aposentou, o que aconteceu? Teve um AVC. E aí, por causa do AVC, ele acabou perdendo o discernimento, né? A atenção, né? Emitir um pensamento raciocinado da coisa. Quem vai usufruir do dinheiro que ele tanto trabalhou, que ele tanto guardou, que tanto foi suado para ele? A esposa e o filho. Ele mesmo que trabalhou não vai usufruir disso. Então, percebo que muitas vezes a gente troca certas situações do nosso dia por coisas que não tem tanto esse valor. A Inês trouxe um exemplo legal para a gente no sábado. Quem teve num curso com a gente no sábado, ela falou da viagem que ela fez para Minas. Ela poderia muito bem ter guardado o dinheiro. Não, vou guardar, porque sabe como que é a crise, né? Sabe como que é, vai acontecer, o que vai acontecer no dia seguinte, né? A gente não sabe. Mas o que enriquece ela, pensando em ela como espírito eterno que ela é? A viagem que ela foi fazer lá, ou se o dinheiro que ficasse guardado lá na conta bancária dela? É isso. É o equilíbrio, a gente ter o discernimento disso. Muitas vezes a gente está só de um lado, a gente está só de outro. E a gente precisa equilibrar. Não estou falando que, então pode comer 7 hambúrgueres 7 dias da semana. Não é isso. É que nem a Karina não falando para a gente. Não é isso. Isso já é excesso. É de vez em quando a gente se permitir algo que está à nossa volta, que não vai causar tanto mal assim, a não ser que o médico fale, você não pode comer hambúrguer. Então, tá bom, eu não posso comer. Mas a gente saber ter esse equilíbrio. De muitas vezes, não, eu tenho que fazer a minha reserva para o futuro, porque eu não sei o que vai realmente acontecer. Mas mas e o meu agora? O que eu posso fazer aqui? Será que esse dinheiro que eu vou gastar para fazer uma viagem, para fazer essa coisa para mim, vai interferir tanto lá na frente, no que eu vou estar guardando? Até porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente lá. Como diz lá a música, se você parar para pensar, o amanhã não há, e realmente é verdade, não tem. Mas não quer dizer que a gente não deva se preparar para isso. Mas é ter o equilíbrio. Como amanhã eu não sei o que vai acontecer, o que eu tenho agora é isso aqui. Então eu vou me utilizar disso da melhor maneira, tentando equilibrar. Saber que eu tenho lá, que eu preciso me preocupar com amanhã, mas saber de cuidar do que é o presente, do que está ao meu alcance, do que eu posso fazer aqui. E muitas vezes a gente se perde por quê? Em comparação em relação às outras pessoas. O vizinho comprou um carro novo lá, 0. Então eu tenho que comprar também. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Será que você precisa realmente de um carro 0? Porque muitas vezes a gente se perde materialmente falando por causa disso. Pela comparação em relação às outras pessoas. A outra pessoa é outra pessoa, você é você. Não é porque a pessoa tem que você tem que ter. E muitas vezes a gente mete o pé pelas mãos na nossa encarnação por causa disso. Às vezes você tem lá o seu salário, e aí a pessoa que trabalha junto com você comprou um iPhone, sei lá o quê, 16, 17, e pagou não sei quanto, e você está com o seu Samsung simples lá. Aí você quer, não, a pessoa comprou um iPhone, eu também tenho que comprar um iPhone. Só que aí se você for comprar, você vai parcelar isso em 200 vezes, você não sabe como que você vai pagar, Deus proverá. Não pode ser assim. Então, é tudo o equilíbrio. A gente saber usar o que está ao nosso alcance da melhor maneira. Nada é proibido. Lembra que a gente até comentou isso? A espiritualidade não fala isso é certo ou errado. Ela fala o quê? O que nós fazemos, existem consequências daquilo que nós fazemos. Então, é a gente procurar se utilizar daquilo que a gente tem de uma melhor maneira
para a gente poder passar essa encarnação da melhor maneira possível, aproveitando o que dá para a gente aproveitar. Poxa, se não vai me fazer mal, se não, eu não vou deixar de pagar o gás, a água, o condomínio, né, o aluguel, mas, pô, tem um dinheirinho, pô, tem uma roupa lá que eu quero comprar. Compra, é para você, você trabalhou, é um trabalho honesto? Vai lá, compra, estou com vontade de comer alguma coisa, tal, não vai te fazer mal, não tem nada em excesso, vai lá, compra, come, se dá esse presente, aproveita que você está aqui, porque muitas das coisas que estão à nossa volta, a gente não vai poder usufruir quando a gente está lá na espiritualidade. Na espiritualidade, a gente vai usufruir de outras coisas, é uma outra vida diferente. Aproveita que a gente está aqui. Muita gente fala que aqui a Terra é uma prisão, não é? Para o espírito, pensando na liberdade do espírito, é. Mas que prisão é essa que tem céu, sol, amor de mãe, praia, água? Vamos procurar aproveitar, na medida do possível, a encarnação que a gente tem, para justamente a gente aproveitar isso e enriquecer nós, como seres eternos que nós somos. E muitas vezes a gente acaba se privando de coisinhas por coisas que não têm um valor. Aí depois lá na frente a gente fala, poxa, se eu tivesse feito isso, pô, eu deveria ter feito isso aqui, né? Caramba, né? E a gente vai ficar nessa lamentação. E depois vai acontecer o quê? Vai implorar para a espiritualidade reencarnar de novo. Não, eu quero reencarnar de novo, porque na outra encarnação eu deixei de fazer, agora eu tenho que fazer. Sabe? Então aproveita que a gente está aqui. Mas é aquele negócio que a gente está conversando. Cuidado sempre com os excessos, porque são os excessos que nos desequilibram. A gente vai terminar, então, a gravação. A gente agradece desde já a todos pela atenção, né, e a participação de todos foi muito importante. É uma aula muito interessante, até vale até, às vezes, a releitura para a reflexão nossa, né, porque são temas que a gente lida todos os dias, mas desde já a gente agradece a atenção de todos, e, se assim Deus nos permitir, né, desejamos a todos uma excelente semana e que a gente possa, mais uma vez, se encontrar na semana que vem, onde a gente vai continuar essa aula, esse tema, onde a gente vai falar sobre a perfeição moral, sobre os seres perfeitos. Então, desejamos a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.